Bom, vamos agora então falar a respeito de mediana. Mediana chama-se o conjunto de dados dispostos por ordem crescente ou decrescente. O valor que ocupa a posição central é chamado mediana. Agora, se o número de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Então, ó, se o número de elementos for ímpar, você coloca em ordem crescente, o elemento que ocupa a posição central chama mediana. Agora, se o número de elementos for par, você coloca em ordem crescente ou decrescente, os dois elementos centrais você tira a média aritmética, soma e divide por 2. Aí você vai ter a mediana. Bom, agora vamos falar sobre médias de dispersão. Primeiro, a respeito de desvio médio. Desvio médio é a média dos valores absolutos dos desvios. Vejam como é que você calcula. Para você saber o desvio médio, você faz a somatória de todos os módulos das diferenças entre cada elemento e o valor médio. Esse valor médio aqui é a média aritmética, a média ponderada, aliás. Bom, você pega esse somatório de todos os módulos das diferenças e divide pelo número de elementos envolvido. Então, ó, primeiro, a gente chama isso de DI. É a diferença entre o XI e o X médio, onde esse X médio é a média ponderada. E o desvio médio, então, vai ser a somatória dos módulos dos DI dividido por N. E FI é a frequência com que cada desvio vai ocorrer. Então, você pega a somatória dos FI vezes os DI, os módulos de DI, e divide pelo número de elementos. E aí você tem o desvio médio. Todas essas maneiras aqui são maneiras de calcular o desvio médio. Quando você tem o desvio médio aparecendo, os elementos aparecendo de forma distinta, onde eles não se repetem, o xi não se repete, você calcula dessa maneira aqui. Então você vai pegando cada xi distinto e vai subtraindo o x médio. Aí divide pelo número de elementos n. Vai somando todas essas diferenças, né? Esses módulos de diferença, e divide pelo número de elementos. Agora, se ocorre um xi com uma determinada frequência, por exemplo, ocorre o x1 3 vezes, o x2 ocorre 4 vezes, aí você pode calcular dessa maneira. Ó. Você pega o somatório dos DI, módulo de DI, divide por N, ou você pega os módulos de FI e DI, a frequência com que cada desvio ocorre, e divide pelo número de elementos, que é a somatória das frequências. Agora vejam como que você calcula o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, e variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Então, você pega o DI, que nós vimos anteriormente, xi menos o x médio, e eleva ao quadrado. Multiplica pela frequência com que eles aparecem e vai somando todas essas frequências, esses FI vezes DI ao quadrado. Aí divide pelo número de elementos total. Aí você vai ter a variância. Agora, o desvio padrão será a raiz quadrada dessa variância. Mais adiante nós vamos ver exemplo de aplicação dessas fórmulas aí.